mais um corte do Redcast. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Todd também, né? Eu não lembro, eu lembro da Parmalat. E aí esse meu professor, ele tinha pensado num método, e a gente tava fazendo, de fazer por indução, né, elétrica, de você tirar, porque aí você diminui o fluxo de água para tirar o resíduo de soda cáustica. Cara, era um trabalho chatérrimo, velho. Você tinha que ir lá, pegar, ferver o leite, pôr um teco de tubo, ficar pesando toda hora, e você tem que fazer isso 20 vezes. Nossa, cara, é assim... Se tem uma coisa que eu não sirvo nessa vida é fazer pesquisa. Eu queria morrer... Não, o pessoal não sabe. Cara, eu foda. fiz um trabalho até muito legal. É um trabalho sobre aço inox com cobalto. Poxa, o assunto é até bem interessante, porque esse aço inox com cobalto, não sei se sabe, a maioria dos aços que o pessoal chama de aço cirúrgico, você ouve aço cirúrgico, eu tenho um piercing que é aço cirúrgico, você fala, caraca, que louco. É aço inox, tá? É aço inox, beleza. Então é muito utilizado, desde que se descobriu o aço inox, que é um aço que é recente, se usa na medicina. Criou-se um aço inox com cobalto, uma adição de cobalto, e descobriu-se, para a indústria de motores, descobriu-se que ele tinha uma resistência maior à corrosão, né? E aí o que aconteceu? Que é o que acontece direto. Inúmeros materiais que são utilizados hoje como biomateriais é desenvolvido pela indústria, para a indústria mecânica, indústria automobilística, e os caras pegam porque não tem desenvolvimento para biomateriais. Então eles pegam e usam lá. Eu não sabia disso, que louco. É a indústria que faz, os caras pegam. Você tem inclusive eu usei, quando eu quebrei a clavícula, eu usei um chamado Field Kirchner, que ele existe desde o século XIX, foi o primeiro... surgiu o aço inox, os caras descobriram esse fio, e eles usam ele até hoje, tá? Você acha que não tem nada melhor hoje? Tem coisa 1000 vezes melhor. Mas é o que tá lá, e não se tem pesquisa nisso. Bom, fizeram esse aço inox com uma adição de cobalto, dizendo, esse aço inox resiste mais à corrosão. Eles testaram no motor e ele resistia mais à corrosão. O pessoal de medicina leu, e o pessoal de medicina, quando lê estudo científico de medicina, já não entende muito bem, imagina da área de engenharia. Leram e falaram, pô, legal, vamos usar na medicina. Aí eu fiz um trabalho para motores. Falei, tá, ele resiste mais à corrosão em motor. Mas qual motor? Motor a diesel, a gasolina, a álcool? Aí eu fiz teste em ambientes diferentes. Esse meu estudo tem mais de 20 anos, tá na internet. Bota meu nome lá na internet, escreve aço inox cobalto, você vai achar, tá? O que meu estudo mostrou? Que dependendo do meio do motor, ele realmente resiste mais à corrosão. Dependendo do meio, ele corrói muito mais. Mas aí minha pergunta é, porque eu fiz o teste para motores, e no corpo humano ele corrói menos ou mais? Outra coisa, o aço inox, ele tem problema de soltar alguma substância. Eu sei que, por exemplo, o níquel é absolutamente ele banido, não solta, né? Ele difunde, vamos dizer assim. De qualquer... Por exemplo, eu lembro que teve uma época que ficou uma febre de panelas de aço inox que eram caríssimas. Eu lembro até o design delas eram bonitas. Eu era criança, passava na TV, né? Mas eram panelas de aço inox austenítico que tinha alto níquel. E muitas pessoas têm hipersensibilidade a níquel. E aí, exatamente. Isso. E aí soltava o níquel na comida. Falava, não. E aí eu lembro que uma época depois voltou, isso início dos anos 2000 também, voltou a moda dos esmaltados. Sim. Não, tem que fazer taxa. Eu lembro que eu vendia soltava não sei o quê. Mas aí que tá. Não, mas aí, então, porque o esmaltado, ele é uma espécie de vidro, não é? Você tem vidrado e você tem esmaltado, né? Esmaltado, aí também descobriram que esmaltado também tinha um outro problema. Aí Mas tudo é assim, cara. Tudo vai... E no final das contas, a melhor panela, aparentemente, é a panela de ferro mesmo. Que o ferro se solta, não tem problema. Mas o vidro é bom também. O vidro, panela de vidro não tem problema. Né? Até cerâmica. Lá do Paraná, ué. Sabe por que você tem alguns países que a cerâmica é muito desenvolvida? Países árabes, China, por exemplo, né? A cerâmica é muito desenvolvida. Por que a cerâmica é muito desenvolvida nesses países? Coincidentemente, são países que as pessoas gostam muito de chá. E antes se usava o quê? Copo, por exemplo, de madeira, usava de metal. E esses materiais mudavam o gosto do chá. Sim. Então eles desenvolveram uma cerâmica para isso. Qual que é o problema aqui? O aço inox austenítico, por exemplo, ele não foi feito necessariamente pra você fazer panela pra você botar comida e comer, né? Então o pessoal pega coisas da indústria e faz lá porque quer. Né? Então isso acontece com arte, acontece com indústria alimentícia. Você não precisa ter alto níquel, aliás, você não precisa, em tese, você não precisa nem ter níquel pra ser aço inox. Sim, o que faz o aço inox ser inox é cromo. Né? Então você tem as panelas de aço inox de baixíssimo... O problema, se não me engano, o aço inox só de cromo, ele é muito mole. É isso que eu tô viajando. Ele fica com a dureza muito prejudicada. Você perde resistência mecânica, mas pra uma panela não tem tanto problema. Mais ou menos, né? Deu uma batidinha ali, amassou. Só que o níquel também, ele dá uma... O níquel, ele tem várias vantagens. Ele dá uma boa plasticidade. O níquel é uma coisa interessante, porque
O aço, ele tem é um dos únicos metais, a gente tem um monte, você tem 88 elementos metálicos na tabela periódica, depende de quem conta, né? E o aço, ele é o único que tem uma característica assim, os materiais, conforme eles vão diminuindo a temperatura, ele vai ficando mais frágil, né? Mais quebradiço. Isso é normal, todo mundo sabe disso. Você pega uma borracha, né? Super elástica, joga no nitrogênio líquido, ela vira um vidro, você bate, ela quebra, né? Então todos os materiais, você vai diminuindo a temperatura, ele vai ficando mais frágil. Todos os materiais, exceto o aço. O aço ele vai ficando mais frágil, mas chega uma hora que ele despenca. Que é o que aconteceu no Titanic, Que é o que aconteceu né? no Titanic. A vitrificação do Isso, aço. é uma transição frágil dútil. Se eles tivessem botado um pouquinho de níquel no Titanic, ele não tinha Não, e afundado. outra, depois, cara, é que assim, esse assunto aqui eu gosto pra caramba. Quando eu fiz faculdade de engenharia química, eu ia primeiro, até tava conversando isso no off, eu ia pra metalografia. Daí eu descobri que só tinha homem, ambientes feios, horrorosos. Falei, não, eu vou pra cosméticos. Só tinha, aliás, na área de metalurgia, só cara macho, aliás. Todos os caras querem falar de carro, sei lá. E uma das coisas interessantes é o seguinte: na época, isso eu tô falando, sei lá, 2005, 2006, estavam descobrindo novas tecnologias de temperamento do aço, que é o seguinte. Você, quando você tem... Não é grano, tem um nome quando você forma o... Isso é microscópico, Sim. tá? Quanto maior é a orientação de uma placa, de uma mesma orientação, mais mole é o aço. Quanto menor ela é, mais duro ele fica, mas O também tamanho mais do grão, você tá quebradiço. falando. É o grão. É o grão, é. É o grão que Quanto se menor chama. o tamanho... Inclusive tem uma relação de Hall-Patch que dita isso. Quanto menor o tamanho de grão, mais É duro e grão mais mesmo o dútil. nome. Grão. E aí eu lembro que eles estavam fazendo um negócio muito louco. Eles faziam o seguinte: eles deixavam o grão grande, Sim, só que a ponto de quebrar e ficar pequeno. sim. E aí o que você tinha? Você tinha uma dureza variável do mesmo aço. Então você pegava uma chapa, você batia ela, no começo ela tava mole. Conforme ela ia chegando perto do core, ela ia ficando cada vez mais dura, porque os grãos, absorvendo energia mecânica, já quebravam em grãos menores e aí eles iam aumentando a dureza. Sim. Cara, Legal. inacreditável. E aí eles estavam, inclusive, dizendo que essa era uma das maiores dificuldades de fazer aquele metal de memória, tá ligado? Metal de memória de forma. Cara, que ele tinha até Que uma eles BMW. usam, Como é que era o nome dentista daquela usa. BMW? Que eles, BMW Eva ou BMW Dina? Essa eu não conheço. Era uma BMW muito louca que, tipo, eles fizeram que a porta ela não abria assim, né? Ela abria assim, ela contraía o metal, abria a com porta metal de e memória depois... de forma, é. Não era ainda de metal de memória, mas Sim. eles fizeram de um tecido que ia ser o metal de memória no futuro. Entendi. E aí a dificuldade era justamente isso. Cara, Dentista já usa. Mas tem muitas soluções metalúrgicas pra isso. O dentista, por exemplo, ele pega, ele molda. Como que funciona esse metal de memória de forma na maioria das vezes? Você determina uma forma pra ele e que sempre que você aquecer, por exemplo, você cria umas reações. E aquecer é bem pouquinho, tá? Você cria umas transformações martensíticas lá que ele bota o material naquela forma. Então o que o dentista faz? Ele molda o metal E da esquenta. formato do seu dente. Não, ele molda lá tal. Ah, tá. Né? Aí, beleza. Aí, quando ele vai colocar em você, ele moldou, tá na forma certinha. Pra colocar em você, ele coloca do jeito que ele quiser, deforma e tal. Só que quando tá na tua boca, ele chega na temperatura do corpo e aí ele fica na forma que tem que essa ficar. pouca louco, temperatura cara. já Já é o capaz- suficiente. Ah, tá. Que Só legal. de chegar na temperatura do corpo. Aliás, você tem metais, por exemplo, que tem ponto de fusão próximo da temperatura do corpo. Como, por exemplo, o galho. Uhum. O galho foi usado pra enganar o mundo todo com aquele Uri Geller, que dizia que Isso. ele entortava a colher. coisa, Ele usava galho, aí ele passava a mão, o metal começava Ficava a amolecer e aí ele entortava. Isso mesmo. Entendeu? Muito louco. Isso é muito louco. É BMW Gina mesmo. Achei aqui. É um projeto de 2001. Essa eu nunca tinha visto, essa é novidade pra mim. Olha que eu gosto de BMW, hein? Eu gosto também. Acho bonito. Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.